Bom dia, meu nome é Carolina e eu vou apresentar para vocês um relato ensinando R de trás para frente, que é sobre o curso de R que foi dado no Ministério da Saúde. Então, primeiro eu vou fazer uma breve apresentação dos autores. Eu sou bióloga, doutora em ecologia. Em breve também vou me formar em estatística. Eu sou pesquisadora colaboradora no Departamento de Saúde Coletiva da UNB, servidora pública na Secretaria de Saúde do Distrito Federal e consultora no Ministério da Saúde, onde esse curso foi ministrado. Aqui estão os links das minhas redes e do meu contato, caso queiram entrar em contato. O Hudson e a Paula foram os monitores do curso. O Hudson também é biólogo e agora é mestrando na Unicamp. E também é consultor na Profesp, no Departamento de Emergência e Saúde Pública, no Ministério da Saúde, que é onde esse curso foi ministrado. E a Paola é estudante de biologia na UNB e também é estagiária lá nesse departamento no Ministério. A Tainá e a Janaína são as minhas chefes lá no Ministério e elas que permitiram essa implementação desse curso e colaboraram com a adaptação desse conteúdo todo de R no contexto de epidemiologia e no contexto que era necessário para os funcionários que iam fazer esse curso. Então, qual que é o grande desafio e qual a necessidade de ensinar R para os funcionários da saúde? Existe uma necessidade enorme de dominar esse tipo de ferramenta, uma ferramenta poderosa como o R. E no caso da saúde, a pandemia trouxe isso ainda mais à tona, a necessidade de trabalhar com grande volume de dados que chega cada vez mais rápido. E existe esse desafio de você conseguir fazer isso sendo um profissional que já está trabalhando e não é mais um estudante, não tem mais tempo para aprender e você precisa já já estar sabendo fazer essas coisas. E a gente sabe que uma ferramenta como R ou como qualquer outra linguagem de programação tem uma curva de aprendizagem muito diferente de uma ferramenta como de apontar e clicar, como é um Excel, por exemplo. E quando eu falo de saúde, eu estou falando especificamente no contexto da vigilância em saúde, que é uma área em que trabalha realmente com grande volume de dados e que conhece com esse processo sistemático, tanto de coleta, como consolidação, análise, a disseminação e a comunicação desses dados. E se nós não estamos nessa realidade, nós teríamos, o profissional precisa aprender muitos tipos de softwares, muitos tipos de ferramentas, que é realmente o que acontece. Quando não se domina esse tipo de ferramenta, você tem que trabalhar com muitos tipos de softwares. E num contexto de saúde pública, em que você tem que ter uma resposta rápida, em que você tem que tomar decisões rápidas, isso não é o que é de interesse. Então, o que tem sido o movimento, o que se quer fazer? Vamos colocar todo mundo para aprender R, ou vamos colocar todo mundo para aprender alguma linguagem de programação. E é o que faz, né? Geralmente, quando tem algum curso de R, um curso de Python. A primeira aula, o que é a primeira aula de programação? Hello World, vamos printar Hello World no console. E aí fica todos aqueles profissionais de saúde assim, ok, eu preciso calcular um indicador, eu preciso fazer alguma coisa e o que eu vou fazer com isso aqui? Fica todo mundo frustrado e geralmente larga o curso, vai fazer outra coisa, vou voltar para o meu Excel, vou voltar para o meu Word, né? E não vai saber o que fazer. Então foi aí que a gente tentou propor uma outra ideia, um outro curso. E aí aqui eu trago essa ideia da jornada do herói, que é geralmente o que eu faço na primeira aula e o que eu fiz na primeira aula desse curso. Não é exatamente a ideia do de trás para frente ainda, mas é o que eu acho que é a ideia inevitável de qualquer curso e é a ideia que eu tento mostrar como uma ideia que eu acho motivadora para o curso de modo geral. Porque mesmo que a gente tente tornar qualquer curso mais palatável ou tentar adaptar qualquer curso para o contexto que for, o curso aprender uma linguagem de programação nova, ela vai ser desafiadora. E, e quando eu propus esse curso, as pessoas
que aceitaram e aceitaram fazer, elas teriam que entender que iria ser, por mais assim que tivesse adaptado para o contexto da saúde, elas iriam encontrar desafios, ia ser uma coisa nova, ia ser difícil em muitas etapas, mas elas iriam ter que entender que elas iriam se tornar pessoas novas no fim desse processo. Então, essa analogia da jornada do herói é uma analogia conhecida de que você iria passar por vários desafios e iria se tornar uma pessoa nova no fim dessa jornada. Então, qual foi o objetivo desse curso? Foi capacitar os profissionais no uso do R para se tornarem o mais autossuficientes possíveis, conseguirem utilizar, né, a ferramenta e andar com as próprias pernas quando encontrassem erros ou percalços, para possibilitar, né, ao fim, a produção de seus primeiros documentos automatizados com R Markdown. A principal bibliografia utilizada foi esse livro, The APR Handbook, que é o que eu considero hoje a melhor bibliografia de R para o contexto de epidemiologia. Ele foi editado pelo Neil Batra. Ele hoje em dia tem a tradução disponível atual é em vietnamese apenas, mas eu estou coordenando a equipe que está traduzindo para o português, e eu espero que até o fim do ano ela já esteja disponível online. O livro Are for Data Science e o livro que eu acho o melhor material em português hoje em dia, que é a do curso R. Então, a ideia do curso foi apresentar o R de trás para frente. Em que sentido? Apresentar primeiro as potencialidades, realmente mostrando um código rodando, o que ele faz, o que ele gera, que tipo de outputs que ele poderia gerar que seriam interessantes no contexto da saúde, naquele contexto específico que eles estavam trabalhando. E aí, a partir dali, um código que está funcionando, os alunos manipularem esse código de forma mais intuitiva e apresentar o conceito, né, apresentar esses conceitos que eles estavam usando formalmente só depois. E aí, então, eles iriam aprender a se virar, né, sem saber o que aquilo significava. Focando, então, na resolução do problema e não a ser um programador realmente. Então, como é que foi a metodologia? Eram 48 aulas, divididas em 7 módulos. 2 aulas por semana, cada aula de mais ou menos 1h50. Essas aulas eram expositivas síncronas, né, permeadas de exercícios. Então, apresentava um pouco de conteúdo e já fazia um exercício junto comigo e com os monitores. Então, é uma aula bem prática, com os exercícios durante a aula e ao final da aula, a gente fazia um quiz na plataforma Kahoot e tinham os exercícios extra classe, que eram ou exercícios que não foram terminados durante a aula ou algum exercício novo. E ao fim do módulo tinha uma tutoria individual. Então, nem todas essas aulas foram aulas nesse formato. Então, algumas aulas eram aulas de tutoria, em que a gente, no final desse módulo, eu marcava 15, 20 minutos com cada aluno para tirar dúvidas, fazer os exercícios que eles tinham mais dificuldade, etc. O módulo 1 foi intitulado Como rodar aquele código que alguém fez para mim. Então, nessa ideia de alguém deixou um código, ou você já está rodando um código que você não sabe nem como ele funciona, mas você sabe que ele está rodando. Mas agora você quer fazer ele mudar um pouquinho, alguma coisa. Então, você já está rodando rotinas estabelecidas. Então, vamos supor que o código não rodou um dia, você não sabe resolver. Então, é para aprender a se virar, encontrar aquele erro que foi printado no console e tudo. Então, todos aqueles conceitos básicos foram, né, de objetos, vetores, o que é um data frame, o que é o console, né, essas coisas eram abordadas de forma mais imersiva. Então, o que era um exercício? O exercício em si, né, da aula. Eu dava um código que eu sabia que rodava, com um banco de dados aberto, baixado da internet, de modo geral. Eu tentei usar sempre
essa ideia de usar já o Pacman, em vez de usar um install, packages e um library, para poder garantir já que os pacotes estariam instalados nos computadores das pessoas, para poder que não ensinar essa parte. E já passava direto com uma visualização, porque a visualização já é mais interessante. E a gente começou já a trabalhar direto as primeiras aulas com a visualização, tentando manipular o gráfico de laranja para azul, tirar uma camada, né, tirar essa camada de coordination flip, o que que acontecia, e tentar trabalhar alguma coisa de forma mais intuitiva. Nas aulas seguintes, já mudava aqui no filtro, mudávamos função de máximo para mínimo, ia trabalhando as coisas de forma mais intuitiva. E aí, sim, foi o primeiro módulo, trabalhando tudo de uma forma mais geral, passando pela manipulação, passando pela visualização, passando pelos erros. O módulo 2 a gente aprofundou mais na parte da, da visualização. Vimos toda a ideia das camadas, do ggplot, facetamento, edição dos eixos. No módulo 3 a gente voltou um pouco, né, deu uns passos para trás. Aí a gente já definiu melhor realmente o que era o vetor, matriz, data frame. Então, coisas que eles já tinham mexido de forma mais intuitiva, nós definimos. Módulo 4, nós realmente manipulamos as bases de dados, agora usando dentro do contexto do Tidyverse, do dplyr, né? Fizemos algumas comparações com a RBase, mas sempre focando no dplyr, que é considerado mais intuitivo. O módulo 5 foi um módulo mais curto, em que a gente fez visualização só com tabela, porque a gente gosta muito assim de tabela, de fazer as visualizações com tabela. O módulo 6 foi um módulo mais optativo, em que a gente mexeu a gente fez alguns mapas e dashboards, com Flex Dashboard. E o módulo 7 é o módulo final, em que a gente fez que eles fizeram um trabalho final em R Markdown, em que eles teriam que fazer pelo menos um gráfico, uma tabela e um texto em que os valores eram atualizados automaticamente. E os resultados foram muito legais, eles conseguiram fazer esse trabalho final com bases de dados que eram do interesse deles, do serviço deles. E eu trouxe aqui um desses trabalhos, que foi o trabalho da Taina, em que ela trabalhou com um banco de dados da saúde da mulher indígena, em que esse banco ele era trabalhado anteriormente com muitas planilhas de Excel para fazer muitos cruzamentos com essas planilhas, dava muito trabalho para fazer. E ela conseguiu colocar isso tudo no script de R e, com um clique, gerar essa tabela em Word com o Flex Dashboard, que a gente usou esse pacote do Flex Dashboard porque ele gera um output muito legal para o Word, que é muito interessante para o serviço, que geralmente a gente quer fazer um output para o Word, porque a gente quer gerar um output que dê, às vezes, para um gestor ou para alguém poder ainda mexer, né, editar isso. Então, eles gostaram bastante que, por exemplo, aqui, então, ela consegue ver, né, qual é o município, se essas mulheres gestantes tiveram, né, esse agrupamento, quantas consultas pré-natais tiveram e monitorar esse indicador, né, se estava um indicador bom ou ruim para essas consultas pré-natais. Então, no caso dela, foi muito bom e ela não sabia programar em R no início do curso. Então, no caso dela, foi muito legal. Então, aqui foi o pessoal que conseguiu finalizar o curso. Foram poucas pessoas, mas essas pessoas que finalizaram, elas realmente fizeram uma jornada que foi transformadora e atualmente fazem a diferença no serviço. Então, foi muito interessante. Obrigada. E é isso.